nós vamos abordar um assunto super bacana. É transformando um sonho em realidade. Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Jo Bergamaschi e nesse canal nós discutimos sobre acessibilidade, inclusão, direitos, deveres e hoje nós vamos abordar um assunto super bacana. É transformando um sonho em realidade. Se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sininho. Me siga no Instagram, Jo Mulher Inclusiva. Quem vai conversar com vocês sobre esse tema é a professora, palestrante e escritora Ivone Engelmann. Vem pra cá, Ivone. De novo. Obrigada, Ju, de coração. O tema é transformando um sonho em realidade, né? Isso. E o que nós estamos fazendo aqui é um sonho para mim, que se tornou realidade. Cada um vai ter a sua maneira, mas você vai ensinar técnica, gente. Pode dar largada, Ivone? Ai, sim. Em primeiro lugar, um beijão no coração de cada um que está, né, nos prestigiando. É importante, é fundamental. A gente dá um presente e a gente precisa de alguém para receber. E, claro, né, minha amiga, mas minha fiel escudeira, que ela confia no meu trabalho e ela me traz aqui, né? Porque é muito sério, né? Você deu um espaço no seu canal para outras pessoas, né? Já tem que ter credibilidade, tanto quanto o trabalho dela, porque ela tem uma proposta, né? E assim, pessoal, não sei como é que é com vocês, mas eu a vida inteira ouvi assim, Ivone, o que você tem que fazer é sonhar. Ivone, mas o que você precisa é sonhar. Esquece tudo, você precisa sonhar. Só que, pessoal, eu não sou burra, mas eu sou lerda. Eu sou aquela que você propõe alguma coisa para mim, mas tem que me ensinar. Eu não sei fazer sozinha, daí você é professor. Professor é o que vai mais buscar conhecimento. E eu fui buscar conhecimento para poder transformar meus sonhos em realidade. E como eu já falei em uma live para vocês, o professor verdadeiro, ele aprende para ele e depois ele espalha para as pessoas, né? Legal. E eu trago então hoje como presente para nós comemorarmos os 2000, que é só o começo. Não é, olha, gente, 2000 na raça, né, Jô? Foi. Na raça, com um tema muito importante, mas assim, não infelizmente, os temas mais fúteis, eles atraem mais. E os temas mais sérios, às vezes, levam um tempo. Então, você está de parabéns, porque foi bem rápido, se a gente ver a história, né? E hoje, para comemorar, transformando um sonho em realidade. Eba! Então é o seguinte, pessoal, eu fui buscar a técnica. A palestra, só para vocês terem uma ideia, presencial, né, Ju? Ela leva 1h30, ninguém aguenta online, né? Então fica aí, quem sabe um dia a gente se encontra no meio do caminho para fazer ela presencial. Então, para que a gente possa ser efetivo, né, funcional, a gente já vai direto na técnica. Legal? Então, por que o pessoal me pergunta, João, por que é transformando um sonho em realidade? Porque o pessoal fala, Ivone, eu tenho tantos sonhos para transformar, né? Um só, por quê? Porque nós vamos falar de cérebro. E para que o nosso cérebro aprenda, a gente vai aprender com um. Depois que ele aprendeu com um direitinho, você vai sonhar tudo que você tem direito. Mas hoje a gente vai sonhar somente um. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer para mim é escolher aí, enquanto vocês estão participando, já ir pensando num sonho que vocês querem. Mas é um só, lembra? Eu falo também? Claro, lógico. Porque esse sonho eu já realizei, agora eu quero agora outro. É outro, isso mesmo. Então vai. Então é assim, você vai pensar, não vai falar, vai pensar numa coisa que você quer, mas um só, lembra? Para o cérebro aprender e depois transformar tudo que você tem direito. Só que tenho certeza que tem mamães de plantão nos assistindo. Para essas mamães de plantão, eu peço para que mude o seu sonho. Ah, como assim, Ivone? Quando fala para a mãe sonhar, a mãe sonha filha se formando e o filho se casando. Tenho que contar uma coisinha para vocês. A gente não sonha por ninguém. A gente só pode sonhar pra gente. A gente não sonha para marido, não sonha para filho, para neto, para amigo, para colega. Sonhos são nossos. E aí a gente transforma o nosso sonho em realidade. E se eles quiserem, Ju, eles, né, tomam a gente como exemplo, transformam o deles. Por favor, é muito sério. Tá? É irresponsabilidade sonhar pelos nossos filhos. Não é responsabilidade, olha, ao contrário, é irresponsabilidade. Os sonhos são deles, eles vão sonhar o que eles quiserem, porque a vida é Tá bom, mamãe? Grande sacada da PNL, né, que é a programação neurolinguística que eu estudo,
é a mãe da aprendizagem, a repetição. A gente repete, para que caia as fichas. No meu tempo, né? No nosso tempo, Ju, nós somos da época da ficha. Da ficha, cai. Tem o pessoal aí que é do tempo de cartão. E agora é o tempo do download, que já cai né, lá no sistema direitinho. As coisas vão modernizando, né? Então aqui, ó, tem a nossa testa. Atrás da nossa testa fica a região consciente, a região que pensa, a região que sonha. Então é aqui, nesta região, que a gente sonha. E aqui também é chamado de tela mental. Para que serve uma tela? Por que você está vendo eu? Como é que você está vendo eu e a Jo? Porque tem o quê? Uma tela, não é isso? Então aqui é como uma tela, Jo. Então aqui é que a gente imagina o nosso sonho. Só que a parte do cérebro que faz a gente agir e transformar o nosso sonho em realidade é a que está aqui no inconsciente. Então, a técnica que eu trago para vocês hoje é para levar o sonho do consciente para o inconsciente. Tem gente, Jo, que não precisa nem dessa fala minha, porque já faz isso naturalmente, mas sem saber. Também faz inconscientemente, né? Mas hoje eu estou trazendo para vocês uma forma consciente, porque é aqui que a gente aprende. Mas aqui, lembra? Aqui aprende, aqui sonha, aqui imagina, mas aqui é que age e faz o sonho se transformar em realidade. Então, enquanto isso, vai pensando no sonho que você quer. Já tá funcionando. Antes da gente começar a colocar a técnica em prática, né, para levar o nosso sonho do consciente para o inconsciente, eu quero contar uma historinha. Adoro contar historinha, Ju. Todo mundo já ouviu falar da historinha do gênio da lâmpada do Aladim. Trouxe até uma aqui para quem não conhece ou para se recordar. A historinha, aquela historinha boba, Ju, que todo mundo fala assim, que história infantil. Bem, aquela historinha, né, ela é justamente não para falar para o nosso consciente, é para falar para o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, nós já falamos em outras lives, mas lembra da mãe da aprendizagem, repetição? Aqui, o inconsciente, ele aprende, ele entende através da linguagem das historinhas, por isso que a gente conta elas. A gente nunca esquece, né? Não esquece, Ju. Você vê como? Você vê, né? Às vezes conta uma coisa, a gente na escola, né? Você, como professor, você fala uma teoria, ninguém lembra. Você faz uma piadinha, o negócio fica, né? Então, olha só para quem não conhece, isso aqui é a lâmpada do Aladim. E reza a lenda, a história que um homem, podia ser uma mulher, mas disse que era um homem. Para fazer o quê, né? Ele achou a lâmpada. E aí ele não teve, né? Não pensou nem um pouquinho. Foi lá, friccionou a lâmpada e o gênio, que é a fumacinha, né, saiu. E o gênio falou para ele, posso te realizar 3 desejos, o que você quiser. E ele não teve dúvida, desejou ser o homem mais rico do mundo, casar com a mulher mais maravilhosa do mundo e viver os dois numa ilha sozinhos para ninguém roubar e ninguém invejar. Bingo, sonho realizado. Passados-se uns anos, a mulher pega o homem chorando na beira da praia e ela fica muito brava. E fala pra ele, por que você tá chorando? Você é o homem mais rico, casou com a mulher mais maravilhosa que era ela, né? E a gente vive nessa ilha sozinho pra ninguém roubar e invejar. Aí diz que ele chorando vira pra ela e fala assim, mas que adianta? Não tem pra quem contar. Porque o nosso problema é o quê? Contar, né? Então, mas percebe que a historinha, o gênio fala assim, posso te realizar 3 desejos, o que você quiser. Ivone, por que só 3? Por que não 1 milhão de desejos? Esse 3 é uma metáfora, faz parte da historinha. Esse 3 significa quantos sonhos você o quê? Desejar. Só que presta atenção, o gênio verdadeiro, ele fala, posso te realizar 3 desejos, o que você quiser. Positivo ou negativo. Se o gênio falar, posso te realizar só 3 desejos, só se for positivo, cai fora porque é gênio falso. Se o gênio falar assim, posso te realizar 3 desejos, mas só se for negativo, cai fora porque é falso. Porque o gênio que é o gênio verdadeiro, ele só executa, Ju. Ele não determina se aquilo é positivo ou se é negativo. Ele só tem a função. Ivone, mas por que você está contando essa historinha pra gente? Para falar de transformação em realidade quando é para utilizar o cérebro. Bingo. Olha, Jô, que delícia, quando eu aprendi isso, eu amei. Eu falei, eu tenho que contar para todo mundo.
né? Aqui dentro da nossa cabeça tem o cérebro. O cérebro, ele é físico. O que significa isso? Se quando eu morrer, alguém pode abrir a minha cabeça e pegar o cérebro na mão. O pessoal lá da anatomia pegar na mão. Então, aquilo que dá para pegar na mão é físico e representa a lâmpada. A lâmpada é física. Dá para eu pegar na mão. Agora, o gênio que sai não é uma fumacinha? É uma energia, que é o nosso pensamento. Dá para pegar pensamento? Não dá. É a mesma, porque corresponde ao gênio. E o Aladim, entendeu? E o Aladim? Somos nós. Vocês. Quem determina que sonho vai ser. Olha que bacana. 3 em 1, tudo tá dentro, pessoal, não é fora, não tem nada a ver. O teu sonho não tem nada a ver com o sistema. Não tem nada a ver com os seus coleguinhas, com os seus parentes, com ninguém, é com você. Então vamos repetir? Eu acho essa comparação fantástica. Então a lâmpada, que dá para pegar na mão, é o nosso cérebro, que dá para pegar na mão. A fumacinha, que é a energia, o gênio é o pensamento, que não dá para pegar. E o Aladim, que é aquele que pede, né, somos nós como alma e espírito. E olha que bacana, pessoal. O pensamento, eu insisto, que é o gênio, ele não tem a capacidade de se discernir se aquilo é positivo ou se é o quê? Negativo. Ele só tem a função de realizar. Então, quem tem que ter a responsabilidade de escolher sonho positivo e negativo somos nós, como a alma, como o Aladim, como o espírito. Porque se a gente ficar pensando 24 horas por dia em coisa boa, o nosso pensamento vai entender que é isso que a gente quer. Ele não sabe se é bom ou ruim, quem sabe é a gente. E ele vai transformar em realidade. Mas se eu pensar 24 horas por dia também em coisa ruim, ele vai entender, porque ele não sabe se é bom ou ruim. Ele vai entender que eu quero e ele vai transformar em realidade. Daí nós temos os nossos piores inimigos. O que eu percebo, quando eu estou com algum projeto, eu ponho aquilo na minha cabeça, aquele projeto, ele vai crescendo. Tá, eu dou uma esquecida, vou cuidar da minha vida, daqui a pouco tarde na minha cabeça, mas que é uma peça que encaixava. Aí eu fico pensando, é como, né? Ju, você acabou de falar na prática o que nós estamos falando de ir para o consciente e para o inconsciente. Então aqui, gente, a gente pensa, lembra que é o que a Ju falou? Pensou no projeto. Só que aqui é literal, ou seja, é por escrito, é uma coisa meio racional, é racional mesmo. Aí quando você viajou, falou assim, eu esqueço, dou uma aliviada, né? Relaxa, aí isto aqui vem para cá, no inconsciente, e é ali, porque aqui só trabalha, Ju, enquanto a gente estiver acordado. Quando a gente dorme, aqui também dorme. Agora aqui no inconsciente, trabalha 24 horas por dia pro resto das nossas vidas. Olha, ela falou, nossa, e a gente não combinou nem nada, porque eu nem sabia dessa fala dela. E por quê? Para ver que é real, gente. Olha que bacana. Isso que ela faz é como o nosso cérebro funciona. Por isso a gente pensa, deseja, sonha aqui. E depois a gente realmente solta. Que é a frase do Pai Nosso, né? Senhor, que seja feita a tua vontade. Então você pede, não é assim que as religiões fazem, elas fazem a oração do Pai Nosso, faz o pedido, mas depois tem a humildade de soltar. Porque pode ser maior, né? Do que a gente está imaginando. Parabéns, já é isso? Você já percebe? Você não precisou ir na escola e ver a palestra para saber. Ela já utiliza instintivamente, né? E comigo acontece também, já com outras coisas que eu fiz na vida. Eu deixo um caderno, uma caneta na minha cabeceira, que às vezes eu tô deitada vendo um filme, sabe? Tô lá, veio aquela coisa na minha cabeça, naquele momento. Aí eu já escrevo, porque também você pode esquecer às vezes. Assim? Não é? Se der uma dormidinha, já era. Né? Porque eu experiência própria, que me deu outro dia mesmo, eu não escrevi logo, eu fiquei pensando que eu tinha dado aquela luz na minha cabeça, mas eu não lembrava. Porque, tá, Ivone, a gente, quanto mais maturidade, eu acho, pelo menos, não sei se você vai concordar comigo, quanto mais maturidade a gente tem, mais coisas a gente tem para fazer, resolver. Então, eu tenho que anotar.
Porque é muita informação na minha cabeça. Nossa, Ju, parabéns. Perfeita a sua dica, né? Eles recomendam, até a psicologia recomenda pra gente escutar mesmo, porque às vezes tem um sonho, né? Acordou, já tem que anotar, porque se a gente for no banheiro, quando a gente voltar já era. E olha, eu costumo fazer isso. E sabe, Ju, olha que bacana. É o que nós estamos falando do consciente e do inconsciente, do teu gênio, né? Essa resposta, esse insight, né, que as pessoas chamam esse start, luz no fundo do túnel, tudo isso é o teu inconsciente. Ele vai pegar tudo, porque está cheio de informações. Quando você falou, quanto mais maduro a gente tiver, mais informações a gente adquiriu. Está cheio de coisinhas aqui. Ele vai fazer o quê? Uma conexão com o estímulo que ele viu ali e dá a resposta. Muito bom. Excelente a tua... isso acontece. Músicos, né? Eles fazem isso. Esse pessoal que escreve, diz que dorme com o caderninho, porque a letra da música aparece do nada, se eles não anotarem, some. Então vamos ficar esperto, né? Esses lances que vem na cabeça, esses download que cai. É os downloads, né? Bem legal. Nossa, mas é isso mesmo. E porque ela tem o projeto dela do canal, né? Você vê como cresceu. Quem ainda não está inscrito, por favor, gente. Tô falando sério, né? Porque é lógico, é minha amiga, mas é uma coisa séria, comprometida. Como cresceu, e rápido, viu? Porque para ter a evolução que teve o seu canal, tem gente que paga para ter um monte de assessores para fazer isso, e não é ela que faz. Então, é o projeto de vida dela, o sonho dela se transformando em realidade. Testemunho vivo, né, Ju? E eu falo também, pessoas com deficiência, fiquem espertos, fiquem alerta, porque a Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência está sendo desmontada. Fiquem espertos, porque nós conquistamos umas coisas e vamos perder outras. Eu não vou colocar nomes aqui, porque eu não faço política, mas procurem no Google sobre isso, porque fiquem espertos. O meu canal vai passar informação. Aos poucos eu vou passar informação, mas eu não coloco o nome de político, tá bom? Aí o pessoal também tem que começar. Gente, a parte da gente, a gente que tem que fazer, não é o outro. A Ju, ela veio para dar as cutucadas, mas você que tem que arregaçar a manguinha, né, Ju? Isso vale para todo mundo, parabéns, isso aí. Porque, desculpa. Imagina. Porque eu falo sempre, gente, tudo que eu falo aqui não é regra, mas pode ser uma dica, tá bom? Claro. Assim como a professora Ivone, ela dá umas dicas aí, gente, fiquem espertos. Bom, o canal da Ju, ele tem como foco principal pessoas com deficiência e a inclusão. Mas junto com as pessoas com deficiência e com os inclusos, né, com a inclusão, tem uma família, uma engrenagem, traz junto. Às vezes você, que é a pessoa com deficiência, e você que é o incluído, né, que vai seja lá como for a tua situação, é que vai ser aquela pecinha que vai fazer a engrenagem funcionar e tudo melhorar. Ninguém está aqui à toa, né? Então vamos lá. Bom, então já entendemos, né, que tá tudo na gente, 3 em 1. Tá dentro da gente a lâmpada, o gênio, que é o pensamento, e o Aladim, que somos nós. Não somos nós. Eu acho isso fantástico. Então, aprenderam, né? Nós vamos acionar isso, né? Aí eu já tinha entendido pelo meu estudo que a gente sonha aqui, mas aonde realiza aqui. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai fazer para levar o sonho daqui para cá, né? E exatamente como a Jo falou, um dia à noite, antes de dormir, conversando comigo mesma, né? Como é que eu vou fazer? Ou seja, conversando com o meu consciente. Aí eu dormi, meu consciente o quê? Também dormiu. E no outro dia eu acordei pensando sobre isso e veio uma revista, como veio um livro, como vem as coisas pra gente, e lá estava explicando que para a gente, o nosso cérebro ser mais eficiente, a gente precisa utilizar os 5 sentidos. Daí a professora de ciências, né? Só para recordar, nós já falamos em outras lives, mas a mãe da aprendizagem é a repetição. Olho, que dá para pegar, é órgão, tá? Sentido, visão. Nariz, que dá para pegar, é órgão. Sentido, olfato. A língua, que dá para pegar, é órgão. Sentido, paladar. O aparelho auditivo, né, essa orelhinha aqui, ele é um órgão, porque dá para pegar. Mas o sentido é a audição. A pele, dá para pegar, é órgão. Sentido, tato, calor, frio, né? Tudo isso.
E aí eu pensei também, mas como é que eu vou usar os 5 sentidos para levar o meu sonho do consciente para o inconsciente? Não estava totalmente respondido o que eu queria. E novamente fui lá e dormi. Jô, deixa eu só pegar uma coisinha. E no outro dia eu acordei com este doce na minha cabeça. Só que isso, Jô, foi em 2005. Nós estamos com um pezinho em 2023, certo? Naquela época, pessoal, o sonho de valsa, Jô vai lembrar, era aquele que ele era embrulhadinho, né? Torcidinho assim. Ah, por que é assim agora? Porque tudo melhora, pessoal, tudo evolui. Porque aquele embrulhadinho, com o tempo, ele ia afrouxando, ia ficando mole, doce, podia entrar algum bichinho. Isso aqui, ó, né? É mais eficiente, mas é a mesma coisa. Isso em 2005. Aí eu pensei, mas por que eu tô... Porque, bem, perceba, eu não acordei com a palavra sonho de valsa. Eu acordei com o doce, com a embalagem do doce. Por quê? Porque quem deu a resposta não foi o consciente. Porque se fosse o consciente, ele ia me falar, dar por escrito, porque é literal, por escrita. Ele me deu pelo símbolo, porque aqui funciona através... Por isso que as historinhas caem bem, porque trabalha por símbolo. Tá? Aí eu fui ver, Jô, esse doce tem quase 90 anos. Ele é um doce brasileiro. Eu me lembro desde criança que existe. Então uma criação brasileira. Só que... aí vocês vão... Fica de lição de casa, que o professor adora dar lição de casa, né? Vocês vão pesquisar no Google e vocês vão descobrir que a Lacta foi vendida para uma outra indústria, uma outra empresa. E a partir disso ele não é mais considerado bombom. É um wafer. Olha que chique. É um wafer. Para mim continua sendo meu bombom, meu sonho de valsa, né? E mudou inclusive a cobertura de chocolate. Diz que não é mais chocolate, é só uma essência de chocolate. Eu acho que tá diferente. Enfim, para o nosso inconsciente, ele não sabe disso. O nosso inconsciente, ele guarda coisas antigas. Remotas, não é isso? Então, para ele, o que vale, o importante é o símbolo. E aí eu vi que tinha quase 90 anos e ele, então, no nosso inconsciente, ele associa o sonho ao... Quando se fala de sonho de valsa, a pessoa remete a sonhar. Aí alguém vai falar assim, mas só o sonho de valsa? Olha, pessoal, pelas minhas experiências desde 2005, o único que deu para substituir foi o sonho de padaria, mas o de creme. Não funcionou nem o sonho de chocolate e nem o sonho de doce de leite, porque é muito recente, não tem ainda o registro no nosso inconsciente, tá bom? É interessante essas coisas. Eu só como de creme. Então, porque aqui fica a nossa criança interior. Então é tudo remetido à infância. Essa lembrança que a gente tem assim, no subconsciente, é bom ou é ruim? Ah, depende. Então o legal é isso, não tem... Então quem vai determinar é a gente. Nós já falamos, lembra das memórias afetivas e tal, né? Então, por exemplo, eu tenho um perfume, eu não vou falar porque a gente não ganha patrocínio ainda para isso, né, Ju? Mas também não é para ninguém, é uma coisa... Eu tenho um perfume que me remete coisas desagradáveis. Então ele se associou a memórias não legais. Mas nós já falamos aqui, quando eu sinto o cheiro do pãozinho, que não é mais o mesmo também, mas o cheiro me leva à infância, que eu ia na padaria, pequenininha com 7 anos, né? Pois, será que essas coisas de infância a gente lembra mais? Eu acho, mas me corrija. Mas quando a gente é criança, a gente não tem outras preocupações, a gente curte demais aquele momento, aquele doce. Será que é por isso que não sai da nossa memória? A gente vive o aqui e agora, né? Como criança, você não fica pensando quem vai ser, nada, né? Além de viver o aqui e agora, é por causa da emoção. O que grava, a melhor memória, por isso que a memória afetiva ela funciona, é por causa da emoção que viveu. Viveu uma lembrança, naquele momento, com aquela situação, ou uma lembrança legal, uma situação legal ou não legal. Por isso que grava. Por exemplo, você já lógico, né? Já é casada, tá mais moçada aí, né? Fala, minha memória tá ruim, não sei o quê. Mas aí passa um gatinho lá de carro e fala o celular rapidinho, você encantou com aquele gatinho, você não guarda bem. A gente nem às vezes com papel escrito não guarda. Porque a grande sacada, Ju, é a emoção. É aquele sentimento naquele momento
que também pode ser tanto legal como não legal, mas isso, gente, vamos parar de sofrer por isso. Todo mundo teve momentos legais e não legais. E se tiver, como é que a gente sabe que um é legal? Porque o outro quer? Não foi legal. Senão a gente não ia ter parâmetro de... Aqui não é céu, bem, né? Aqui ninguém é santa, tentando virar. Mas... Então, Jô, você falou certinho. Tudo que a gente gravou naquele momento, então gravou, lógico, coisas não legais. Por exemplo, um pai alcoólatra chegou, espancou a pessoa, né? Então ela gravou o cheiro daquela bebida, ou do cigarro que ele estava... E pode ser até a mãe, né? Porque geralmente era um homem, mas pode ser a mãe, não importa. Aí fica aquela... Lembra, tem gente que não pode sentir cheiro de cigarro, não porque faz mal só, porque lembra alguma coisa. Lembrança, né? Lembrança. Então, mas a emoção daquele momento. Por exemplo, do pão, né? Não era só de eu ir buscar, mas a alegria de eu participar e ir buscar o pão para a família tomar café, coisa que a gente já nem faz mais hoje em dia. Mas é a danada da emoção. A emoção, ela fixa. Tanto coisas não legais como legais. Gente, para de querer só fixar coisa legal. Não existe, a gente não tem esse filtro, senão a gente não vive naturalmente. E agora, a única coisa é não alimentar o monstro. Quer dizer, então, que nós devemos usar o nosso Aladim, a nossa lâmpada está lá dentro. E o nosso gênio. E o nosso gênio. Não é fantástico, gente? Em vez de ficar gramulhando, lamentando, vamos atrás dos nossos sonhos. Exatamente. E tanto é, pessoal, que tem um texto que diz orar e vigiar, né? Se viver pensamento negativo, é você, não é o seu marido, não é sua esposa, não é seu padrasto, não é ninguém, não é o presidente, ninguém que vai vir aqui tirar você, o padre, o pastor. A gente tem que começar a ter responsabilidade da gente mesmo. Coisas negativas vão vir, porque tem muitas influências, né? De todos os tipos. Então, para todo mundo, por exemplo, você vai sonhar ter um carro zero. Aí vai vir aquele pensamento, mas isso é roubar, né? Gente, vão-se os anéis, mas fica o dedo, porque se a gente também só for... Por isso que a gente tem que tirar, tá? E tem que abusar mesmo, Jô. Uma das grandes sacadas é que o sonho, ele alimenta a alma e alimenta o nosso cérebro, a gente continua vivo. Eu tive o prazer de conhecer um homem que na época ele tinha 96, a primeira vez que eu ouvi. E ele inteirão, né, tal, o senhorzinho, que era um lugar que fazia palestra. E ele falou assim, professora, a senhora sabe por que eu tenho 96 anos e estou bem ainda? Falei, não, é porque eu sonho. Ai, aquilo me marcou, né? Legal, né? Não é demais? Ah, porque eu ainda sonho. Ele falava os sonhos dele lá. Aí ele, em 97, ele estava lá, ele falou pra mim, 98, 99, 100. Foi a primeira vez que eu tinha visto alguém ao vivo e a cores com 100 anos que eu nunca tinha visto, né? Tá vendo? Aí tava de muletinha e falava assim, hoje eu tive... que meu filho que teve que trazer, porque meu filho de 80 anos já não deixa mais eu dirigir com 100. Falei, poxa, ainda bem que tem juízo. Aí, com 101 ele não pôde mais vir, 102, 103, 104 ele faleceu, né? Ó, me deu bem. Ah, não é, Jô. Meu Deus. Então sonhem, gente. Mas ninguém vai sonhar coisa ruim, né? Tem que sonhar coisa boa, né? Não. Aí fui ver o sonho. O que tinha a ver com os 5 sentidos, né? Aí vem aquelas ideias, né? Porque quando você está focado numa coisa que você quer, que tem boa intenção, que é o teu gênio, que é você mesmo, tá tudo para você. Gente, tá tudo dentro. E a gente fica aqui, sonhando um dia. Quem que já não sonhou eu mesmo quando assistiu, quando era criança, adolescente, o filme da Lá de Flá, como eu queria ter uma lâmpada, como eu queria ter um gênio, tava em mim. Tinha, não sabia usar. Tinha, não sabia usar. Ai, meu Deus. Então é aí que tá. Aí, em 2005, quando aconteceu tudo isso, eu tive o insight, né, a ideia de que, à luz do fundo do túnel, de utilizar os sonhos de valsa para associar os 5 sentidos. Então, quando a gente faz ao vivo e a cores, eu digo assim, presencial, que a gente faz a palestra completa, então cada um tem o seu sonho de valsa. Aí o que eu peço para a pessoa, então, lembra aquele sonho que eu pedi para você sonhar desde o começo? Né, que você está pensando? Ele, Jô, é o nosso objetivo, é aquilo que a gente vai querer materializar, transformar em realidade. Só que, Jô, para um sonho se transformar em realidade, virar um objetivo, ele precisa de uma meta. O que é uma meta? É uma data. Você precisa ter uma ideia para quando ele vai acontecer, porque senão ele vira só um sonho. Sabe aquela pessoa que fala assim, um dia eu sonho em ter uma casa própria, um dia eu tenho o cérebro, o Deus, o universo, o que você imaginar aí. Ele quer saber para quando, mas se você não sabe, ele não tem como te dar. Quero isso para tal dia. Bem, então o ideal é tem sonhos a curto, a médio e a longo prazo. Sonhos que é para rapidinho, mais para frente e uns mais a longo, né? Tem que sonhar. Você tem que saber mais ou menos para quando você quer, tá? Cada um vai ter o seu sonho, né?
Depende do sonho, né, Ivone? Você tem que raciocinar, né? Se vai ser um ano de seu trabalho, se vai ser 6 meses, mas você tem que se dedicar àquilo, não é? Não adianta sonhar e não ficar lá. Pegando o gancho da Jo, né? Que a gente tem que arregaçar a manga para ir buscar. O sonho não vai cair. Tudo isso que a gente está fazendo não é abracadabra, não é isso, varinha de condão. Existe um esforço, tá? E eu vou contar uma coisa, Jo. A Jo sabe, ao viver a cores e eu também. Que o pessoal, né, vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. Pensa que, né, achou que, nossa, que sorte, já nasceu com 2.000. Acompanha. Ó, Jo, percebe? Vamos pegar o bonde andando agora, que ela tá com 2.000, né? Pessoas seguindo ela, vai falar, nossa, mas ela já acorda, né, bem? Não. Ela começou do zero. Eu fiz até um vídeo que eu falei, não foi fácil, mas foi muito prazeroso. Foi maravilhoso. Porque era o teu sonho. Gente, quando é o seu sonho, você tem ânimo, né? Vontade em realizar. Você se esforça. É a dedicação da Jo. Agora, a Jo já é um tempo aposentada, né? Por causa... Ela já explicou direitinho para vocês da situação. E aí, o que ela precisava? Ficar lamentando, né? Não. E para o pessoal ter dó, porque ninguém quer que a gente tenha dó da gente, não é verdade? Não é, Jo? Tô fora, eu tô fora. E aí ela teve esse sonho, que virou um projeto. O sonho é um projeto, né? Então o teu sonho, para ele se transformar em realidade, ele precisa se tornar um objetivo, aquilo que você quer. Como ela queria o canal, não é isso? E tem que ter uma data, senão você nunca vai realizar. Quando eu comecei, teve pessoas falando assim pra mim, ai, fulano de tal tem 100 milhões. Eu não sou ele, eu sou eu. As pessoas valorizam também, gente, pessoas mais jovens. É uma discriminação. Eles preferem as pessoas mais jovens em tudo, não é, Ivone? É em tudo, quanto mais no YouTube. Então... É visual, só visual. Mas a gente precisa aprender a desenvolver o visual, o auditivo, a gente começar a ouvir mais. E sentir também, não é, Jô? Até o meu alvo é para todos e todas, mas as mulheres, principalmente as mulheres com deficiência mais maduras, eu procuro atingir mais, porque elas sofrem muito mais que as jovens. De discriminação, de exclusão. Então eu tento atingir mais. Mais um motivo, né, Jô, para voltar a sonhar. Gente, o sonho não é o outro que vai sonhar para você bem. Não foi para isso. Seja lá qual for o acontecimento que aconteceu e que está acontecendo na tua vida, são outros e outros. Então. O sonho é teu. Né? E eu percebo que tem pessoas tão fragilizadas que não conseguem sonhar. Então, o que você está falando aí, eu acho que a pessoa vai começar a pensar. Eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa capaz, não interessa a minha condição física. Exatamente. Né? Seja lá qual for a nossa condição, o universo, Deus, se ele é a perfeição, ele não colocou a gente por nada. Cada um foi colocado de um jeito, de uma forma, para vencer a si mesmo, que é o caso do Jô, não é, Jô? Eu falei, eu sou testemunha viva, ela tinha a opção de falar assim, agora aposentar de tudo. E outra, não se aposenta de sonho bem. Não se aposenta da vida, se aposenta da profissão, vai fazer outra. Mas não se aposenta de sonhar, isso é seu, é de graça. Aproveita que ainda não paga imposto. E é seu. Eu sinto muito, mas para desse mais aí, porque o outro e a outra estão caminhando, bem, não é verdade? Então vamos lá. Então, olha, esse público que você falou aí, os mais fragilizados, a gente quando é mais frágil, né, que a gente tem que buscar essa força interna da gente que ninguém vai te dar, é teu, mas tá aí, você só precisa descobrir que tem. Mas é porque você não tem a minha situação, eu tenho outras. Cada um tem uma coisa, mesmo. Pensa que eles pensam que a rainha da Inglaterra que morreu, ela não tinha coisas? E outra, né? Todo mundo tem coisas, né? Nada de vitimismo. Não, gente. Uma coisa pra lá. É uma armadilha, né, Jô? Do sistema, uma armadilha. Sabe, o tadinho de mim, tadinha de mim, não deixa você evoluir, não deixa o teu potencial crescer, que vai ajudar muita gente. Cuidado. Isso
você com deficiência ou não, né? Bom, agora você sabe o que você está sonhando, é o que você quer, é o teu objetivo, e você tem que ter uma data. Não vai, eu quero para dia 23 de janeiro às 24 horas. Não, calma. Mais ou menos uma data, porque pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Como eu falei, tem sonhos a curto prazo, que é de hoje a 2 anos, mais ou menos. Tem sonhos a médio prazo, que vão levar uns 5, 7 anos. E tem sonhos, gente, que só vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos. São sonhos a longo prazo. Então, depende do sonho da pessoa. Depende do sonho. Na pessoa quer ter. Não tem dinheiro, fez uma poupança, não tem nada. Você não está nem empregado e quer sonhar um carro zero agora? E ainda nem joga, né? Porque não vai ter nem dinheiro para jogar para poder tentar. Gente, tem que ter. Como você falou, o sonho vira um projeto. Você tem que avaliar. Não é de uma coisa para outra. O meu projeto de ser palestrante foi de uma hora para outra? Não, levaram-se anos. Estudo, né? Estudo, aquele nós falamos, arregaçar a manguinha. Gente, a palavra horrorosa, pra mim ela é horrorosa. Ai, você tem sorte. Ai. Você vai ouvir aí. Ai, você já não ouviu, né? Ai, mas você tem muita sorte. Ah, tá bom. É sorte, sim. Tem manga arregaçada e a luta. Ah, mas eu não consigo, né? Vamos falar com uma pessoa que tem deficiência. Eu não consigo sair de casa, me locomover, não tenho nada para ninguém para me ajudar. Ó, lembra? Cérebro é a lâmpada, o gênio é o pensamento e o aladinho você. Ou seja, daí onde você tá tudo aí. Você vai mover a partir disso daí, tá bom? Puxando esse gancho, gente, tem gente que fala assim, ai, mas eu não tenho um amigo para sair comigo, eu não tenho um parente, não tenho ninguém. Será que você não é uma pessoa chata? É porque a gente é o único, mas a gente não é o único, né? Tem que lembrar disso. E quando a gente tem que ser gentil, né? A gentileza, né? Se a gente quer que alguém tenha o prazer de estar com a gente tem que ser no mínimo gentil. Outra coisa que eu penso muito, né? Quando você tem uma parceria, você cede em algum momento, o outro é o outro. Porque senão só fica a voz de um, não resolve, né, Jô? Então não há necessidade. E outra coisa também, aí já é um assunto parecido. Às vezes, uma mulher com deficiência está vivendo um relacionamento abusivo, vivendo um cativeiro doméstico. Então aí tem que procurar uma saída também, tá? Tem mulheres que não têm deficiência, estão tão fragilizadas que não conseguem realizar o sonho de sair desse relacionamento. Imagina a mulher com deficiência. Mas tem saída, gente, ó. Lembra, tá aqui, tá dentro. Massageia a sua lâmpada, aí que você vai achar uma saída. Tudo na vida tem solução. Tem. Aí, ó, uma dica. Não conta. Quando vocês formula na tua cabeça, como a Jo falou, vai vir e entrega para o universo, para Deus, o que você quiser, vai vir a solução. Mas não conta, porque se você contar, as outras pessoas já vão se armar para não deixar isso acontecer, né? Vamos lá. Eu sugiro, tá? Quando você... Porque assim, eu estou explicando a técnica, mas você vai fazer isso como a tal da lição de casa, né? Então, o que eu associei? Então, quando eu faço o trabalho, a gente tem um sonho de valsa, né? Aí eu peço, né, na hora da técnica, para a pessoa fechar o olho. Para que fechar o olho? Porque quando eu fecho o olho, não entra a luz, não entra, meu olho não capta a imagem e eu sou obrigada a ficar, meu cérebro, não eu, né? O cérebro é obrigado a ficar quietinho e concentrar. Tá? Não se dispersa. Por não mais com tantas informações que a gente tem o tempo todo, a gente tá muito disperso, né? Tá aqui pensando lá, sei lá no quê. Bom, panela. Na panela, isso. Então fecha o olhinho. Aí você vai imaginar o teu sonho. O teu sonho, você lembra que é o objetivo. E aí você vai, de olhinho fechado, pensar para quando você quer. Aí você vai abrir o seu olho para olhar o sonho de valsa. Olhar mesmo, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Para usar a visão. Vai desembrulhar o sonho de valsa para usar o tato. Vai cheirar o sonho de valsa para usar o olfato. Vai comer o sonho de valsa para usar o paladar. Na presencial é muito engraçado, Jô, porque eu tenho gente que ergue a mão na sala e fala, mas eu tenho diabetes. Ah, mas eu tenho alergia. Ah, eu tô de regime, não quero ficar gordinha aqui nessa mulher aí que tá falando.
Bom, aí a gente entende que são coisas... Aí não gosta de chocolate, entendi tudo. Aí a gente entende que são coisas reais, então eu peço... Mas é isolado. Né? Eu peço para quem tem esse probleminha que pelo menos lamba. Sabe por quê, Ju? Se não lamber, não vai excitar as papilas gustativas. E o sentido do paladar não vai funcionar. Vai presenciar, é mais engraçado, porque sempre tem uma criatura que fala assim, pode dar pra mim que eu como lambido mesmo. Nunca tem desperdício. Tá bom? Mas é sério, aí como a gente falou no começo, mas eu não gosto de sonho de valsa. Tá bom, então você pode substituir pelo doce, ou pelo sonho de creme da padaria. E agora, Ju, fantástico, para não dizer que quer ser gordinha como eu. Tem sonho desse tamanho que nem era antigamente, tem sonho médio e tem uns desse tamanhinho. Porque pro inconsciente não importa o tamanho, importa o sabor, o cheiro. Lembra que a gente falou também das memórias afetivas, né? Então não tem desculpa. Aí o pessoal deve estar pensando assim, mas e o som? É esse barulhinho que você está fazendo aqui? Não. A gente escuta no presencial uma música, que eu vou recomendar para vocês. Né? Mas a gente só escuta, tá, pessoal? Não é pra cantar, porque você vai estar comendo sonho de valsa e se cantar, vai pôr pra fora ou então vai engasgar. É só pra escutar. A música que eu recomendo, né? Cada um escuta o que quiser, que fale de sonho, né, pessoal? Você não vai pôr uma música que não tem nada a ver com sonho. Mas a música que pra mim é o must, é o Mais Uma Vez do Renato Russo. Inclusive, a gente não pode fazer, por isso que a gente não vai fazer a técnica, porque a gente, por causa dos direitos autorais, a gente não pode colocar música, né? Mas você na tua casa, você pode escutar, bom? Então você vai escutando a música do Renato Russo, Mais Uma Vez, ou uma de sonho que você quiser. Vai olhar, vai desembrulhar, vai cheirar e vai comer. Bom? E deixa de ser chato também, né? Ju, olha, gente, você ouve que, né? Quem tem ouvido é pra ouvir, né? Fazer o quê? Mas isso daí vai falar assim, mas isso aqui tá parecendo mais uma simpatia, né? Gente, se eu contar pra você que a simpatia era a utilização do cérebro vivo, só que não sabia que estava usando, né? Antigamente a gente fazia aquelas simpatias e dava certo, por quê? Porque a gente pedia aqui, aí vinha pra cá, porque não tinha tranqueira, né? Mas hoje em dia a gente tem tanta tranqueira aqui que o negócio não vem. Aí a gente utiliza o sonho de valsa. Aí me perguntaram assim, mas e se eu não tiver um sonho de valsa, né? Toda hora, pelo menos uma vez. Para quê? Para ter o registro. O registro aqui. Depois, você tá aqui, quando você usar os 5 sentidos para levar o teu sonho daqui para cá, vai ficar no teu inconsciente registrado a visão, o tato, o cheiro, né, o olfato no caso, e o paladar e a música. Então tá tudo aí. Quando você precisar acessar, vai estar lá. Mesmo que não seja mais chocolate, o nosso inconsciente não sabe disso, tá? Ele tem recordação lá de trás. Quando a gente for comprar um sonho de valsa, você vai ver que o sonho de valsa não é de chocolate. Agora a gente sabe mesmo que não é, mas antigamente já não era. Ele não é de chocolate, ele tem uma camada, né, de chocolate. E essa camada de chocolate, no processo digestório, vai fazer o nosso cérebro liberar nessa região uma substância chamada dopamina, que nós já falamos em outras lives. E essa dopamina, Ju, é que dá essa força. Tá todo mundo contra o teu sonho, mas é aquela força que faz você continuar. A outra parte do doce, que ela tem açúcar, então vai liberar no sistema digestório, na digestão, serotonina, que é do bom humor, de alegria, que eu vou conseguir. E a outra parte, que é de gordura, vai liberar a endorfina. A endorfina é a do bem-estar, aquela que faz que você tem certeza que você... Tudo dando certeza de que o teu sonho vai se transformar em realidade. Vendo? Ou melhor, né? Tá bom? Então fica essa dica, isso aqui eu não li em lugar nenhum, pessoal, foi um presente do meu cérebro. E como a Jo já falou, o cérebro ele vai te dando os presentes. Claro que o nosso cérebro não é bobo e nem burro. Então ele vai te analisar você mesmo, uma coisa com você mesmo. Se você está com boa intenção, se o teu sonho é para fazer bem, não é para prejudicar os outros, nem é você mesmo, né? Mas assim, tem que sonhar, gente. Sonho, e o ideal seria sonhar todos os dias. Sonhar que aquele dia vai ser legal, que vai dar tudo certo. Essa coisa da Jo de falar do escrever, né? É muito bacana, eu achei ótimo isso. Pessoal, muito obrigada. Eu acho tão bonitinho quando a Jo chega no final da live e ela fala assim, gratidão por quem ficou até agora. Porque realmente é um carinho, né? As pessoas estarem nos ouvindo, as pessoas têm tantas coisas a fazer, né? Muito obrigada, obrigada de mais uma vez, Jo, pela oportunidade. Eu sei o quanto é sério a gente levar informação para as pessoas e
tentar animá-las, seja lá qual for a sua situação, não se esqueça, cada um está vivendo nesse momento uma questão. Não é privilégio de um e nem de outro. E espero que vocês consigam realizar todos os seus sonhos. E para fechar, eu queria falar para vocês de Cora Coralina, né? A Cora Coralina, né? Ela diz o seguinte, que a maior coragem, seja lá você, em que situação você estiver, né? A maior coragem é você continuar buscando transformar seu sonho em realidade, mesmo quando todos dizem que é impossível. Eu sou testemunha viva, e se um dia vocês quiserem a gente conta, de que um sonho só é impossível enquanto ele não se transformar em realidade. Desde que eu pague o preço. O que é eu pagar o preço? Arregaçar a manga e buscar. Um beijo no coração de vocês e no seu, Jô, de todo o meu coração. Parabéns pelos seus 2 mil seguidores. Eu que agradeço. A nós aqui, ó. E aí fica esse abraço para todo mundo, né? E vocês ficaram até aqui? Muito obrigado por ter assistido.